E aí, galera? Pra quem não sabe, essa daqui é a Sarildes. Sara, por favor. Brincadeira. Oi! E antes de mais nada, também, hoje eu tô rouca. E como eu tô de cabelo liso, na verdade, eu não sou a Thaís, eu sou a Tamara. Então é isso. Hoje vocês podem me chamar de Tamara. Estamos aqui hoje pra falar como eu sou uma ótima irmã. Só que não. É o seguinte, gente, a Sara e eu estamos sem internet. Aí, pra quem não sabe, Sara e eu é minha irmã. Estamos sem internet, sem sinal, sem 3G, porque tá uma super chuva lá fora. E era pra eu estar andando de skate, não consegui andar de skate, tá tipo um caos em São Paulo. Mas nós temos uva! Motivo de comemoração. Eu sou uma pessoa muito animada e muito comemorativa. Então eu falei, beleza, tá, a gente começou a pintar no vidro. Então ela falou, quero gravar um vídeo. Eu concordei com a ideia, montei a câmera e ela começou a fazer nada. Então eu sugeri pra gente gravar algumas histórias que a gente já viveu, sendo elas em viagem, na vida. E é isso. Eu tenho que falar mais animados, que é tipo, mais legal. A gente já segurando o rabo de um jacaré. De verdade, ele tava vivo. E ele era selvagem. Era selvagem. A gente tava na Amazônia, não. A gente tava no Pantanal, no Mato Grossense. E tinha um cara lá que ele tava dando uns pedaços de piranha pro jacaré, assim, tipo, alimentando eles. E eu não sei o que aconteceu, não sei essa história direito. Porque, na verdade, o que eu me recordo é eu indo, tipo, levantar o rabo de um jacaré. Eu não sei como que nossos pais deixaram isso acontecer. Não, o meu pai que incentivou a gente. Porque, tipo assim, Você que era mais velha, você tem que contar. Não, tipo, a gente era menor e tal. Não sei quantos anos eu tinha, já não lembro mais. Uns 6, eu tinha 4. A gente era muito pequena. Aí meu pai falou, tipo, ele viu o cara dando assim a comida e aí ele tava com a gente. Minha mãe não tava nessa hora, porque senão isso não teria acontecido. O meu pai pegou e chegou assim pro cara. A gente pode tocar no jacaré? Não sei o que ele disse. Ele falou alguma coisa assim. E do nada o cara começou a dar comida pro jacaré enquanto a gente puxava o rabo do jacaré e meu pai tirava foto. A gente não puxou o rabo. Acho que a gente deve ter puxado, porque a gente era segurou, muito criança. Assim. A gente meio que levantou o rabo de um jacaré selvagem do Pantanal. E tem foto. O melhor é que meu pai, ele conseguiu incentivar a gente a fazer isso, tipo, um jacaré selvagem, e tirar foto e achar bonitinho e contar pro resto da família. Tipo, nossa, minhas filhas levantaram e puxaram o rabo de um jacaré do Pantanal. Exatamente. E foi muito engraçado, porque ele tava tirando a foto enquanto isso, tipo... Tá, pai, obrigada. Pois é, obrigada por essa experiência de vida. Agora eu me sinto uma pessoa mais corajosa pro mundo. Não, você tem que colocar a foto agora da nossa puxada do rabo do jacaré. Gente, eu não achei a foto porque a gente tirou pra usar em trabalho, essas coisas. Aí tem uma antes, que é eu aqui, a minha irmã aqui, o meu pai tirou a foto e ele tava aqui junto com os jacarés. Então a situação foi meio que essa. E depois a gente foi lá e levantou o rabo dele. Não, mano, tem tanta briga. Eu lembro que a gente já brigou uma vez por causa de um papel de bala e eu quebrei um rádio. Papel de bala! Pra você ver como as nossas brigas são super úteis e acrescentam muito. Quase nada. E a gente já saiu muito na mão. Muito. Não. Brinks. Quando a gente era criança, a nossa mãe levava a gente pra feirinha da madrugada. Acordava tipo 4 horas da manhã pra bater perna na feirinha da madrugada. Não é uma história assim, mas é uma história de vida. Eu e minha irmã, a gente sempre faz aniversário juntas, porque ela faz dia 12 de setembro e eu faço dia 13. E eu ainda sou mais velha, tipo, sou 2 anos mais velha do que ela. Mas... A gente podia gravar uma tag, mas a gente não tem internet pra pesquisar. Gravar o quê? Uma tag. O que é isso? Você não sabe o que é tag? Tá, eu sei o que é uma tag, mas eu não sei o que é gravar uma tag. Isso aí, de blogueira. Teve uma época que eu era mais dagger que minha irmã.
Quando a gente era criança, a gente costumava passar as férias na praia com a minha avó. E a gente tem uma amiga muito próxima, que é tipo uma irmã nossa, que se chama Carolzinha. E a mãe dela sempre falava pra gente dormir na casa dela, só que nossos pais nunca deixavam porque a gente tava só com a minha avó. Aí teve uma vez que a Sarah fugiu de casa. Conta essa história. Eu tava a fim de ir dormir na casa da minha amiga, da Carolzinha, e meus pais não estavam deixando. Eles nem estavam em casa. Então, qual foi a solução? Botar uma boneca na cama. Sabe aquelas Emílias que tem, tipo, o seu tamanho? Exatamente. Eu peguei uma boneca daquela, coloquei na minha cama, cobri ela e fugi. Pela janela, foi pra casa da Carolzinha. Fugi pela janela e fui pra casa da minha amiga. Aí lá, minha amiga me acolheu, né? Porque assim, ela tinha me chamado pra ir dormir na casa dela. Senão eu não teria feito essa cagada. A minha avó, ela acordou no meio da noite, porque ela sempre faz isso. Ela acordou no meio da noite e decidiu... A gente chega, tipo, em casa às 7 horas da manhã e a minha avó acorda. Ela sempre acorda. Sim. Tipo, isso é atualmente, né? Porque quando a gente tinha 5 anos de idade, a gente não fazia isso. Não chegava às 7 da manhã. Mas enfim... Aí eu fui pra casa da minha amiga, minha avó acordou no meio da noite, ela foi no meu quarto ver se eu tava lá e ela encontrou uma boneca na cama. Só que aí ela começou a ficar desesperada e tem uns guardinhas lá no condomínio onde a gente tem casa. E eles começaram a procurar, tipo, loucamente, assim, por mim e tal. Aí minha avó bateu na casa da Carolzinha, aí que aparece... Eu, né? Teve uma história que eu sumi também lá. Tipo, eu tinha tretado com a mamãe e com o papai. Aí eu... Eu ainda não acabei. Zoeira. Não, mas é só isso mesmo. Eu só queria interromper ela. Continuando a minha história de vida. Cadê? Eu tinha tretado com os meus pais. Aí eu tava muito, tipo, puta da vida, assim. Eu queria sumir do mundo. E eu tinha, tipo, 10 anos, 11 anos. Porque, assim, a Thaís é uma pessoa puta da vida. Quando ela não está feliz hoje eu ao não sou extremo. puta da vida. Hoje eu sou de boa. Hoje eu aderi ao deboísmo. É assim, se você não irritar ela, ela vai ficar de boa e tal. Agora, se você irritar ela, só não. Só não tente. Eu queria sumir do mundo e eu me escondi, tipo, em um quartinho que é dos caras que trabalham lá no condomínio, assim. E eu fiquei lá por horas. Eu levei um saco de pão e fiquei lá por horas. Aí, tipo, a minha mãe tava quase chamando a polícia, assim. Ela abriu o bagulho, eu voltei a chorar, assim, na hora que ela abriu. Ela ficou muito puta Saco de comigo. pão. Eu sempre carrego pão comigo. Teve uma vez que a gente foi sair pra algum lugar e estava com um pão assim, tipo, quer pão? Eu tenho muita história com pão. Eu já cortei minha mão com pão, é muita história, eu amo pão. E tipo, teve uma vez que a gente foi invadir a casa de um vizinho pra pular na cama elástica dele. E daí eu tive que voltar pra casa. E eu meio que, tipo, olhei o relógio assim, fingindo que eu tava esquecendo alguma coisa, né? E quando eu vi que o guardiã já tinha passado, eu voltei com pão. Tipo, eu sempre pego um pão e saio comendo, assim, na rua, bem normal. Pão puro mesmo. Aí eu peguei e contei essa história pras minhas amigas, elas ficaram, tipo, olha o pulso, assim, e começa a comer um pão. De presente de aniversário, eu espero tudo dos meus amigos. Olha o que eu ganhei, 3 pães dentro disso de aniversário. Feliz 17 anos, Thaís. Thaís perdeu na farofa. Um dia ela fez o menino chorar por causa dessa frase. Tipo, a gente tinha amizade com um guri lá da praia. Só tem história boa da praia, assim, que é sempre... A gente só interage na praia. O resto é... Ou em viagem. Ou em viagem ou é quando acaba o Wi-Fi. Quando acaba o Wi-Fi, ela vira minha best friend. A gente tinha um ritual de dançar a música Danilinho, gosta de dançar? Hey! E daí a gente pulava na água. Aí esse Danilinho tava lá em casa e ele começou a falar alguma coisa, assim, que ele me irritou. Aí eu comecei a falar que ele peidava na farofa e ele começou a chorar. E foi embora chorando. Eu levei bronca e fiquei de castigo. Ela fez o menino chorar. E ele nunca mais apareceu lá na casa. praia. Tipo, ela porque é eu falei muito que ele peida maldosa. na farofa, mano. Então, pra finalizar, a gente vai contar de uma treta muito louca que deve ter acontecido. Só que, tipo, os motivos das nossas tretas são muito fúteis, então foi muito difícil pensar em uma. Vai, conta aí. Não, tipo, a gente nunca sabe o motivo. A gente só sabe o que aconteceu durante a treta.
Então, assim, quando a gente era menor, eu tinha chamado 2 amigas minhas lá em casa, né? Eu não sei o que a gente tava fazendo, se era trabalho de escola, se eu só tinha chamado elas, enfim. Um sofá ali no meio da sala. A gente começou a brigar, a gente começou a, tipo, se bater, assim, arrastar o sofá. No meio das minas? É, a Gi e a Bel. Nossa! A gente tem muita amizade com elas até hoje. E elas davam tipo, não se matem, não se batam, não morram. Aí a gente pegou e acabou a briga, só que tipo, a gente arrastou um sofá e minhas amigas estavam lá. Tipo, ainda bem que elas não acharam que era louca e sei lá, Nossa. né? Tá, teve No uma meio vez. da briga. Teve uma vez que eu tava dormindo no quarto da Sarah, que a Bel tava lá. Essa história é muito engraçada. Eles pediram pra gente acordar ela, porque ela tava, tipo, mó dormindo no meu quarto, assim. Eu tinha chamado uma amiga lá. A Bel. É, a Bel. E minha irmã, sabe como ela é, né? Irmã menor, ela é meio carente, sabe? Aí ela apenas decidiu. E ela apenas decidiu ir dormir na minha cama. Só que minha amiga tava lá, a gente tava, tipo, no computador enquanto isso. E ela dormiu. Quando a gente acordou, ela chegou assim: ô pai, a senhora tá me batendo! Tipo, gritou mal. E eu alto, dormindo. Ela não... Tipo... Aí meu pai foi, tipo, mó preocupado, assim, pro meu quarto. Aí ele chegou assim: ué, o que tá acontecendo? Mano, ela tá dormindo falando que eu tô batendo nela. Viu a trauma de infância. Aí ela acordou, foi pro quarto dela. E no dia seguinte ela não lembrava que ela tinha falado isso. Não lembro. Tudo que acontece no meio do meu sono, eu apago, assim. Não faz parte da minha memória. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Se vocês curtiram essas histórias, coloca curtir e se inscrevam no meu canal novo. É nóis, tamo junto, paz, beijo. E